Boa tarde. A pressão sempre tem, ainda mais quando tá numa grande equipe. Os torcedores cobram, vocês mesmos cobram também, mas a gente acredita que tem um processo a ser feito, a gente acredita que pode melhorar, o tempo é curto, como o Guti falou, a gente está treinando há uma semana e meia, então dá para ver algumas evoluções, mas ainda alguns problemas que a gente vem enfrentando, principalmente no nosso early game. Mas eu acredito que faz parte da competição, faz parte de estar numa grande equipe. A pressão é um privilégio. Boa tarde, acho que complementando um pouco o que o Smiley falou na pergunta anterior, falta ter mais, assim, levar mais o treino como stage e a gente conseguir transferir o treino para o stage, jogar com muito mais urgência, buscar, assim, apagar esses erros, esquecer o que aconteceu agora, focar no jogo de amanhã e ao longo do campeonato, cara, é treinar melhor, a gente se entender mesmo o que tá fazendo, porque muitas vezes parece que a gente se entende, e aí quando a gente vai falar sobre, não tá completamente alinhado, então não dá para resolver 400 coisas ao mesmo tempo, a gente precisa, todo mundo ter uma visão bem parecida pra gente conseguir resolver os problemas, então quando cada um acha que o problema é uma coisa, fica bem difícil de identificar o problema. Mas acho que o primeiro ponto é a gente treinar muito melhor, assim, indiscutível, se alinhar mesmo no dia a dia para quando a gente vem pro stage a gente seja uma coisa só. São coisas diferentes, eu acho. Ele não tinha essa postura de o líder pessoal de todo mundo, assim. Por mais que ele falava muito em game, eu acho que são metas diferentes também, mas eu não acho que o Trimby contribuía tanto para isso, não, sinceramente. Não é tipo a gente ter mudado o Trimby pro Caio em que aconteceu esses problemas, sabe? O problema tá mais mesmo comissão com jogadores, o effort mesmo que tá faltando. E é isso aí. Acho que o Talkers é uma parte da mudança, né? E com certeza faz diferença. Ele é uma pessoa que gosta das coisas nos eixos, em muitas situações, então, obviamente, é um trabalho constante, tanto dele, com os jogadores, comigo, com a organização, para tentar achar essa balança, não só de disciplina fora de jogo, claro, mas também disciplina dentro de jogo, o que é uma jogada de fato que é para acontecer, que a gente tem que lutar, ou o que só é bagunça porque que a gente está na frente. Então, de modo geral, com certeza foi uma adição legal para isso, né, para essa parte de disciplina, junto aí com os jogadores mais novos, né, o Rabelo, o Curse, todo mundo que acabou subindo para ajudar, né, nessa transição aí, que é onde era um pouco mais solto e agora um pouco menos, por assim dizer. Sempre que a gente fala em português, a gente traduz logo em sequência. O Curi, falando mais sobre o Curi, ele é um cara que ele geralmente não se importa muito, a gente sempre traduz e tipo, ele fala, tá bom, e a gente sempre tenta incluir ele. E quando a gente fala algumas coisas em português, geralmente é mais se referindo ao topside, ou algo entre mim e o robô, eu ou o Tim, e a gente imediatamente traduz. Talvez não tenha aparecido isso no vlog, mas a gente sempre tenta deixar eles a par do que a gente está falando, porque mesmo que seja algo de topside, eles podem ter uma opinião, podem acrescentar alguma coisa. Mas a gente sempre se atenta a isso também para eles não se sentirem excluídos. E eu acho que foi só um recorte, assim, mas geralmente a gente fala inglês, sim. Tá sendo bem tranquilo em questão de adaptação, assim. Acho que o Bu e o Yonji, eles são mente aberta, assim, para conhecer a cultura do país, ter pesquisado antes já, então tá sendo fácil a adaptação. A convivência também é legal, porque eles conversam bastante, mesmo o Yonji não sendo dos melhores no inglês ali, ele e a gente tá sempre fazendo esforço para se comunicar. Se às vezes não consegue falar direito, abre o Google Tradutor ali, o Papago, e vai fazendo funcionar. E acho que tá sendo tranquilo em tudo. Principalmente por esforço de ambas as partes. Eles por quererem aprender e quererem se adaptar, e da gente querer ajudar também. Não, ainda não treinamos contra Trigger, mas eu acho que o maior problema do jogo foi a skirmish, a fights.
Acho que a gente estava jogando muito desesperada las fights quando tem Azir com muita lead. Acho que Feisty podia carregar o jogo, mas a gente estava muito nerviosa ou ansiosa, por assim decirlo. Então, acho que foi o maior problema. Outro maior problema foi o early game. Acho que eles punisharam bem top, sorry. Então, foi isso. Cara, é muito legal, mas no começo eu não trabalhei tanto com ele na Cade. Foi mais esporádico, os momentos que eu subia, descia, momento, porque eu trabalhava lá nas duas lines, né? Então não tive tanto esse acompanhamento com ele. E agora tá sendo bem legal. Ele gosta bastante, eu acho, de mim, então eu consigo conversar mais com ele, consigo tirar mais dúvidas, conversar e um ajuda o outro, né, no crescimento sobre conhecimento de jogo e coisas do tipo. Então, eu acho que eu gosto bastante pelo respeito mútuo que tem entre eu e ele. Muito bom ganhar da VK, principalmente porque eles meteram 3-0 na gente no último playoff, né? Então, é um time que eu queria ganhar bastante e apesar de eu sentir que também não tenha jogado tão bem hoje, eu quero ganhar deles de novo, jogando bem, ganhando do Boal, tendo uma lane phase consistente. Então, tô feliz com a vitória, mas ainda acho que não tô com essa moral para folgar em cima do Cold Steel ainda não. I mean, I said many times in interviews after the games that we're not the cleanest team. We're a team with weaknesses. And I think yesterday, versus a weaker opponent, we showed those weaknesses and we got punished. We showed numerous of weaknesses, in my opinion, too. But the very positive thing out of that is that this happened in the regular season, not in the playoffs. So this loss yesterday was our fuel in order for us to show the performance we showed today. We're still far from perfect, but it was that loss yesterday was a wake-up call for us to what we're trying to figure out in practice to change in the official games. So, yeah, going into today, I think we're much more mature. The defeat was the fuel that made us win today, in my opinion. And hopefully it's the fuel that keeps us going like this in the playoffs. Cara, eu acho que sim, mas não completamente. Claro que o tradutor faz uma diferença enorme no nosso cotidiano e nossa convivência. Por exemplo, a gente teve essa experiência lá na Coreia e foi algo bem positivo pra gente. Então, acho que, por exemplo, o Placo ele faz uma diferença absurda. Mas eu acredito que, assim, nós somos profissionais, né? Então, eu acredito que se a gente escolheu estar num time com 2 coreanos, a gente escolheu ter essa experiência, interagir com eles e saber falar o inglês e ter esse contato que, claro, nem todo mundo é expert em inglês, mas a gente precisa criar novos jeitos de se comunicar e realmente aprender a se falar assim. Eu acho que os nossos problemas em treino vêm não só da comunicação, que também é, claro, um grande problema, mas tem outros motivos individuais, a nossa skill, a nossa disciplina. Eu acho que são muitos fatores envolvidos e por isso que é uma situação meio complicada. Mas apesar disso, dessa semana ruim de treinos, eu acho que a última, sem ser essa, tinha sido boa. E coincidentemente a gente teve 2 resultados bons. O da Red foi ok. Mas então acho que tem muito a ver. Bom, é isso, eu acho. Então, os coreanos não têm aula de português, mas eu vou começar a minha aula de coreano agora em fevereiro. Eu tava planejando já. Eu já achei uma professora boa e tal, então vou começar porque eu me interesso bastante pela cultura. E meu tempo na Coreia foi muito legal, então eu gostei bastante da cultura e da cidade mesmo, assim. Mas acho que respondendo a sua pergunta, eles não fazem aula. Acho que só eu faço aula. O Redbert, ele sabe um pouco, porque ele já tem experiências passadas. Agora o Mago, ele não tinha tido nenhuma experiência, então ele é um cara que acho que é o que mais tá tendo um pouco de dificuldade de lidar com os coreanos. E também tem bastante a ver com personalidade, né? Se você não é uma pessoa muito aberta a conversar e falar, eu acho que é mais difícil você criar esse vínculo com uma pessoa que tem uma experiência de vida tão diferente da sua, entendeu? Então, acho que é isso. A pergunta, eu quero começar, eu gosto bastante de coreano, então... E agora em fevereiro eu devo começar, provavelmente. Yeah, yesterday I didn't punish Dizamis. I made a gamble in draft. I felt the game would be very hard. And if I do something wrong, of course I talked about the fact that he should not quit the game and it's unacceptable and he agreed. But I didn't yell at him or anything as people expect. I think I also made some key errors yesterday.
and that's my responsibility. So I took an approach where both of us were responsible. However, I think throughout the last 3-4 weeks, I've been very, very clear on his behavior. And he's been working on that, to be clear, and he's been working really hard to fix that. So yeah, while the results in the training has been really unacceptable, I also do want to say on Dezama's behalf that he is trying. Some of the heated moments that you see, I encourage, because I don't believe in a hierarchy. I believe that if players feel scared to talk to their coach about ideas, the team will never be good. So things are getting better. He was talked to, but not the way you would imagine. Vou acabar repetindo o que eu falei aqui algumas vezes, mas ele é um cara bem agressivo. Para onde eu olho? Tá me Pode enxergando olhar. dali aquela cara? Vou olhar para Tô cá, olhando pra então. você. Tá. Ele é um cara experiente já. Ele tem uma ideia dentro da cabeça de como jogar o jogo, de uma forma agressiva em certos momentos, mais passivos em outros quando ele precisa. E isso acaba gerando confiança para o time inteiro, assim, de uma forma geral. E acho que por ser uma bot lane coreana também, ele acaba puxando muita conversa. Eu acho que ele foi um dos caras que mais conversou essa semana. Tinha acabado de entrar no time, então ele mostra que tá querendo ganhar e tá querendo se desenvolver, tá querendo crescer, entender os outros do time. Então, ele veio com essa proatividade. É algo bem positivo, assim. Algo que até me pegou de surpresa de uma forma positiva. Então, ele é bem ativo, assim, no dia a dia. E acho que ele até comentou que é os 2 últimos anos dele da carreira, então ele quer ganhar. E ele vem mostrando isso no dia a dia. Então, é algo muito bom também pro time, pro ambiente do time. Não, hoje não. Hoje os jogadores estavam com a mentalidade correta pro dia, estavam jogando o melhor deles, estavam coletivamente bem. Realmente acho que foi mais questão de draft ali, alguns erros dentro de jogo. Acho que algumas coisas da Season nova a gente ainda vai ter que rever, porque a gente podia ter abusado um pouco mais. Mas hoje não, os jogadores fizeram o melhor deles e então perder faz parte, é melhor perder agora do que daqui a pouco. Sendo bem sincero, não é a primeira vez que eu trabalho com estrangeiros. Trabalhei na LLA já com latinos. E muito do que aconteceu, eu não acredito que seja barreira linguística, até porque o Bal fala muito bem inglês e o Pete consegue se comunicar muito bem. Acredito que muito por parte dos brasileiros assim ficou faltando, e a gente teve essa conversa. Faltou muito da gente, faltou postura, faltou gana, faltou tomar a decisão correta. E eles sabem disso. Já tivemos essa conversa internamente. Então, por parte dos coreanos, tem seus erros, mas o Bal ali tentou até o final, teve jogos muito sólidos, mas os brasileiros ficaram devendo e eles sabem disso. Vai ser o 4º dia seguido amanhã. Eu gostaria de saber qual que é o planejamento da PEN, visto que existe o cansaço físico, mental ou emocional, mas também existe a necessidade de se preparar para um jogo a mais na semana, né? Então, como planeja ser essa preparação para amanhã? Deixa eu pensar um pouquinho. Fica à vontade. Eu passei por algo similar no Academy, então, para mim, quando você chega no 3º dia de campeonato, ele ainda é bem 100%. O 4º dia ele é um pouco mais difícil, mas acredito que pela gente ter jogado o primeiro jogo hoje, a gente tem o tempo suficiente de assistir a partida. Eu falo coaching staff, né? Assistir a partida que vai ter agora, os jogadores descansarem e a gente principalmente ver os nossos erros de adaptação, porque como começou o campeonato melhor de 1 e trocou para melhor de 3 e amanhã é o melhor de 5, a gente precisa ter essa parte um pouco mais detalhada e conversada. Então, acho que é muito sobre descanso e as pessoas, principalmente da staff, que não vão estar tão cansadas mentalmente e fisicamente, botar um esforço a mais e deixar os jogadores descansar. Eu acredito que é a forma correta da gente olhar a MD5 de amanhã. Boa noite, Dori. Então, o Zé, ele ainda continua trabalhando no futebol, né? Mas o trabalho que ele faz na Cade, ele é mais pontual mesmo. Ele é individual, assim. Até porque a gente tem um grupo hoje que tem um coreano, um cara de Hong Kong.
Então é muito difícil ter alguém que entenda todos os contextos ali, né? Para saber, tipo, lidar com brasileiro, com coreano, um cara que fala cantonês, então é mais complicado a gente ter um pro grupo, mas é uma ideia que a gente tem, sim. E não, acho que a gente ainda não teve nenhum trabalho com o Zé até esse jogo, mas a gente já vai ter essa semana. Então, para esse jogo ainda não. Sem psicólogo. Não é real. A gente tem. É por isso que a gente tem 2 contas cada um da Riot. Então, muitas vezes a gente joga em contas que o pessoal não sabe o nome, etc. E é só isso mesmo. Eles, inclusive, hoje jogaram umas 4 solo kill antes de vir pro stage. Duo. Então. E na main, hoje jogaram na main, é verdade. E então. Não, Dório, pode postar que eles estão jogando duo, sim. Vocês foram os últimos colocados da fase regular. Mas, mesmo assim, nos play-ins, vocês estão derrotando todas as pessoas, todos os times que vocês encontram pela frente. Nos playoffs, vocês vão começar na chave inferior. Então, todo jogo será um desafio de sobrevivência. Como vocês planejam chegar à final e passar por todos os playoffs? Sinto que tem times que quando tem muita pressão na costa jogam muito melhor, outros que jogam pior. Eu acho que a gente joga muito melhor quando tem mais pressão. Sinto que isso é algo bom de nós. Pelo menos eu fico tranquilo também com isso. A minha pergunta vai para quem se sentir mais confortável em responder. Nessa série, qual foi a maior dificuldade? Foram os fatores in-game, como mecânica, macro, comunicação, ou foi mais fora do game, o cansaço e a parte mental? Acho que algo que ficou bem destacado essa série foi o early game. Eu acho que a gente teve problemas, eu tive problemas para combater o early game que eles estavam propondo. Eu acho que eles foram muito criativos e a gente não respondeu à altura. Então, acredito que o jogo 4, 3 e o 2 acho que era o Pantheon. Eu acho que a gente teve problema de early game. Nível 1 já, então eu acho que foi o principal, porque a gente começou a ter desvantagem muito cedo e ficou difícil prosseguir o jogo. E claro que teve outros problemas também, mas acho que o que ficou mais escancarado assim foi o nosso early game hoje.